Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui a análise do índice Bovespa através do gráfico semanal. Fechou essa semana uma leve alta de 0,11%, cotado a 133.524 pontos. A média móvel de 9 períodos está virado para baixo, tá, indicando aí uma tendência de queda no índice. Durante essa semana, o índice chegou a subir até a região dos 136 mil pontos, chegou a beliscar a média móvel de 9 períodos, mas acabou recuando, fechando praticamente no 0 a 0. Então, essa sombra ficou aqui nessa região virada para cima, pode indicar uma continuidade da tendência de queda, tá, na semana que vem. Analisando os ativos da carteira, começando com o Banco do Brasil, fechou a semana com uma leve queda de 0,10%, cotado a R$ 20,24. O Banco do Brasil oscilou pouco nessa semana, né? Porque ele está numa região de briga aqui, na região da média móvel de 200 períodos, tá? Mas o Banco do Brasil perdeu, né, de fato, essa região de suporte aqui, tá? E pode indicar também uma continuidade da tendência de queda. Além disso, a média móvel de 9 períodos está virado para baixo, tá? Se a gente observar aqui no gráfico semanal, a última vez que o Banco do Brasil perdeu a região da média móvel de 200 períodos foi lá entre dezembro, né, em dezembro de 2021, ou seja, quase 4 anos. Né? Então fazia realmente muito tempo que o Banco do Brasil não era negociado abaixo da média móvel de 200 períodos. Tá? Então, é por isso que eu estou aproveitando esse momento para fazer compras aqui em Banco do Brasil para melhorar meu preço médio. Tá? Meu preço médio está em R$ 25,68. Estou tendo um prejuízo aqui nessa operação, né? Mas como em junho e julho, possivelmente em agosto, vou fazer também novos aportes aqui Banco do Brasil, eu estou puxando a média móvel, meu preço médio para baixo, melhorando aqui minha posição no banco, tá? Vamos aqui para o Banrisul. Fechou a semana com uma boa alta de 3,39%, cotado a R$ 10,97. Banrisul beliscou a média móvel de 200 períodos aqui no gráfico semanal, mas voltou a subir, fechando na máxima da semana, tá? Ou seja, ele respeitou, né, essa região de suporte, porém a tendência continua sendo de queda, porque a média móvel de 9 períodos está virado para baixo, mas essa figura aqui, fechamento, né, dessa semana, é promissora, pode indicar um início de uma reversão da tendência de queda. Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Então aqui estou tendo um pequeno lucro, né, na operação. Bradesco fechou a semana em queda de 0,70%, cotado a R$ 15,56. Foi a terceira semana seguida de queda aqui em Bradesco. Tá? A média móvel de 9 períodos está virado para baixo, indicando uma tendência de queda. Tá? Vamos ver, né, se o Bradesco consegue se sustentar nessa região aqui. No gráfico diário existe uma região de suporte nessa região aqui dos 15,50, que é justamente a região do valor patrimonial por ação. Tá? Vamos ver se o Bradesco consegue se manter acima dessa região aqui, seria importante que isso acontecesse. Caso contrário, a próxima região de suporte que eu enxergo aqui no gráfico semanal é na média móvel de 200 períodos, ou seja, tem uma queda bem expressiva, né? Caso isso de fato ocorresse. Meu preço médio em Bradesco
está em R$ 11,37. Então, estou tendo aqui um bom lucro, né, nessa operação. Indo aqui para o banco BMG, fechou a semana com uma queda de 2,25%, cotada a R$ 3,50. A média móvel de 9 períodos está virada para baixo, indicando aí uma tendência de queda, né, no papel. Além disso, o banco BMG está vindo testar uma região de fundo aqui, né, que é uma região de caixote, já desde mais ou menos o mês de novembro, dezembro de 2024. Se ele perder essa região aqui de congestão, ele pode vir testar, né, a próxima região de suporte, que é a média móvel de 200 períodos, que seria lá na região dos R$ 3,09. Vamos torcer para que isso não aconteça e que o Banco BMG consiga se sustentar nessa região aqui dos 13,50. O preço médio está em R$ 3,85. Então, estou tendo um pequeno prejuízo, né, aqui no papel. E o Banco ABC Brasil fechou a semana em queda de 0,96%, cotado a R$ 20,60. Com essa queda dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando, né, o início de um viés de baixa aqui em Banco ABC Brasil. Foi a terceira semana consecutiva de queda aqui no papel, né? O que realmente indica, né, uma força vendedora aí nas últimas 3 semanas e que pode ocasionar o início de uma trajetória baixista aqui no papel. Meu preço médio está em R$ 21,64. Estou tendo um pequeno prejuízo aqui, né, nessa operação, né? Considerando o fechamento dessa sexta-feira, tá? Então, estou com um prejuízo aqui de 21% em Banco do Brasil, 9% em Banco BMG e 4% de prejuízo no Banco ABC Brasil. Em relação ao lucro, né, estou lucrando 36% em Bradesco e 5% em Banrisul. No geral, a carteira como um todo está dando um prejuízo de 13%, que dá R$ 580 de prejuízo. Se eu considerar os proventos recebidos pelas empresas nesse período, né, que eu estou com as posições em aberto, eu estou tendo uma rentabilidade positiva de 37% em Bradesco e 10% em Banrisul. No campo negativo, estou com uma rentabilidade aqui de menos 15% em Banco do Brasil, menos 6% em Banco BMG e menos 0,54% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade negativa de menos 8%, que dá R$ 380 negativos. Então, na semana, a carteira ficou com um patrimônio de R$ 3.796,13, dá uma variação negativa de 0,38% e representa R$ 14,92 negativos. Já o Ibovespa subiu na semana 0,11%, então o alfa da carteira nessa semana ficou negativo em 0,5%, 0,50%, né? É a diferença aqui entre a variação da carteira e o índice Bovespa. Lembrando, né, que o objetivo da carteira é performar melhor que o índice Bovespa. Então, estamos na terceira semana consecutiva em que a carteira performa pior que o índice Bovespa, tá? Essa diferença que a gente chama de alfa, tá? Que é a diferença, né, entre a variação positiva ou negativa da carteira do canal versus a variação positiva ou negativa do índice Bovespa. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.